eu coloco a partir daqui. Então vamos lá, né? O tema primeiro, vamos relembrar o tema. Então, dinâmicas ocultas dos relacionamentos amorosos. Que dinâmicas são essas, né? Eu vou deixar bem o campo falar com a gente. Eu vi muita informação do que tem sistemicamente falando, mas eu vou deixar a coisa vir, né? E a gente acionar o que tiver que acionar para cada um de nós aqui que aciona essa live em algum momento. Carta da constelação, olha só essa carta que saiu. O amor é a cura para a sua dor. A frase do Rumi. Tudo a ver, hein, gente? O amor é a cura para a sua dor. E olha a carta do oráculo. Cuidado com o que espera dos outros. Às vezes as pessoas simplesmente não podem dar aquilo que esperamos. O mesmo acontece em relação a circunstâncias e projetos. Eita, nós, hein? Essas cartas têm tudo a ver aí com esse tema, né? Tem tudo a ver com o tema de relacionamento. Né? Primeiro do amor, né? Que é a cura para nossa dor. Que amor é esse, né? Será que é o amor aprendido, né? Que a gente aprendeu? Eu estava outro dia falando com um conhecido meu e eu falei assim, né? Eu tô num ponto que às vezes eu fico me questionando, né? Será que o que eu gosto é o que eu gosto ou o que eu aprendi a gostar, né? Porque alguém falou, porque a sociedade impôs, né? E a gente acha que está nesse momento aí da humanidade onde a gente se questiona, né? O que realmente a gente quer, né? Acho que essa é uma grande questão aí das pessoas. O que a gente quer na nossa vida, para os nossos relacionamentos, né? Nas nossas relações em geral, o que a gente quer pra gente, né? E é muito interessante. E a outra carta do oráculo, né? Falando do que a gente espera dos outros, né? A paixão tem muito esse lugar, né? Ao contrário aqui do amor, a paixão tem muito esse lugar, porque ela gera uma expectativa, geralmente, né? Quando a gente está apaixonado. E essa paixão acaba, né? Quando ela encerra, porque ela tem o tempo dela, aí cientificamente comprovado. Quando ela se encerra, o que fica, né? E às vezes você colocou uma expectativa tão grande ali dentro daquele processo de relacionamento, né? Daquela pessoa que você idealizou para você, e aí de repente não é bem aquilo. E a expectativa faz com que a gente se frustre depois, né? Então, assim, vamos tomar cuidado com o que a gente espera do outro. Só que para a gente ter esse cuidado, a gente precisa primeiro estar aqui, né? Se a gente não está aqui, não sabe o que a gente quer, não se conhece verdadeiramente, fica difícil a gente saber o que de fato a gente quer, né? Nos nossos relacionamentos, na nossa vida mesmo, né? Mas isso é um grande dilema aí para todo mundo, para mim, para todo mundo, né? Uma troca, como eu falo, isso aqui é sempre uma troca. E é sempre desafiador para a gente saber o que a gente quer. Por quê? Porque muitas coisas que a gente se conecta na vida, né, o nosso comportamento atual, ele está muito ligado nessa questão ancestral, né, trazendo aqui para o meu lado em relação às constelações, a parte sistêmica, né. Muita coisa a gente simplesmente sente por coisas que a gente ainda está ou emaranhado ou mal resolvido, seja na ancestralidade ou na própria história, que a gente está repetindo o padrão, ou então a gente está vivendo coisas que de fato não tem a ver com a gente, tem a ver com um sistema, e talvez aquele sistema não faça sentido para mim, né? Aquilo é um emaranhado de dor, um emaranhado de sofrimento, de solidão, de qualquer coisa que seja, né? Tanto o amor é a cura para a dor, né? Então, às vezes eu estou emaranhado na dor e eu repito essa dor aí nas minhas relações, e eu fico repetindo, porque é uma dinâmica que faz parte ali do meu sistema. E eu acabo, né, até sentindo isso no corpo, aí consequentemente no padrão de comportamento, né, da forma que eu lido, então isso acaba sendo reverberando, né, então é bem interessante isso, que a gente tem que pensar que a gente está muito vinculado a isso. A Eli, boa noite, que entrou, faz tempo que eu não vejo a Eli, saudade dela. Saudade de você, né, se você estiver aqui, né, saudade de você. Que ela mora nos Estados Unidos, a gente, toda vez que ela vem para o Brasil, a gente não consegue se encontrar, mas a gente vai conseguir, ou aqui ou lá, né? Então vamos falar um pouco dessas dinâmicas, eu vou colocar no campo baseado no que a gente falou na live da semana passada, né? Então na semana passada a gente falou sobre essas dinâmicas que a gente fica preso, né, em relação aos nossos pais ou a falta deles em algum determinado momento. Vamos seguir nesse gancho do que a gente parou ali, o que a gente aprendeu e como que isso afeta nas relações. Vamos pensar por aí, tá? E eu anotei algumas coisas e estava ontem até no evento da Simone Arrojo, né, que ela faz um evento super legal no teatro aqui em São Paulo, que são constelações no teatro mesmo, né, então é como se fosse um espetáculo, e aí as pessoas ela vai fazendo algumas constelações que aplica-se para todo mundo, e a gente vai entrando, né, acabei entrando como representante em uma delas,
e a gente vai acessando muita coisa, né? E é sempre aberto, assim, para as pessoas. É como se fosse uma constelação coletiva em alguns casos, outros ela traz uma constelação, uma pessoa específica, enfim. E teve uma, né, que foi a primeira, inclusive, que eu tava, e tinha uma dinâmica, como é muito aberto, né, como ela fez um evento aberto, dá para eu falar sobre, porque é para todo mundo, né? E tinha uma dinâmica muito interessante que se apresentou ali no campo, que era um casal, né, olhando para uma moça, né, para uma filha, aparentemente. Então era um marido e uma mulher, né, ali um casal, pais ali, vamos falar pais, aparentemente um relacionamento de casal, olhando para a filha, né? E tinha uma dinâmica ali que se apresentou que o pai não conseguia se conectar com a filha, né? Ele não conseguia se conectar. E o que se mostrou ali depois de toda aquela dinâmica é que essa filha veio, na verdade, para segurar, aparentemente, né? Segurar esse casal, mas não era algo que ele queria, de fato. Não queria ser pai, ele queria o casamento, mas não queria filhos. Só que a esposa, né? A mulher queria o casamento e filhos. Então, quantas vezes a gente não se desequilibra nas relações, inclusive, né, sem saber que lá na alma a gente tem um desejo, né? A gente, por exemplo, tem um desejo de ter filho e o parceiro não tem, e a gente se desconecta e depois a gente se junta por um determinado motivo que também tem a ver, né? Os sistemas todos, por que a gente se conecta, e depois ficam numa dinâmica que afeta inclusive a geração posterior, que é o próprio filho, né? Que ali naquele caso era a conexão. Eu fui representante ali porque tinha uma questão de um avô, né? Eu era o pai da representante ali. E aí depois entrou o que era, né? Que representava o meu pai. E aí era uma conexão muito forte, uma exclusão ali desse bisavô. Eu era o avô, enfim, foi bem forte essa sensação, né? Então começa pela exclusão lá de trás. Então começa por algo que aconteceu lá atrás e que não foi resolvido e que vai passando de geração em geração, né? Então, assim, uma frieza que tinha, eu senti ali como representante, uma frieza, tanto que eu falei assim, ó, a filha, né, veio abraçar, eu falei, olha, eu tô me sentindo bem, porém eu tô congelado, ou seja, tinha algo lá de trás, né? E aí veio e aí conectou com esse pai para depois conectar de novo, parecia que eu tinha, né, reconectado, acendido para chegar na filha, olha aqui. E aí isso reverbera na neta, né? Que na verdade tinha uma frieza do pai, e aí depois o pai dela também, né, com essa frieza que vem ali da parte ancestral materna, e isso vai se emaranhando, né, e a gente aprende isso nos relacionamentos. Mas não é tão complexo assim, vai. A gente tenta, não que seja complexo no sentido literal, mas de entender. Às vezes quando a gente fala muito dessa questão de ancestralidade, né, que vem lá de trás e que não sei o quê, às vezes parece que é muito difícil, ou muito espiritual, ou muito, né, e na verdade não é. Então a gente tem várias questões aí que a gente pode olhar. Mas vamos todos nós aqui nos conectar nesse campo que eu vou colocar e a gente deixa vir, baseado naquelas dinâmicas. Eu acho que aquela da semana passada eu vou retomar. Acho que traz muitas dinâmicas para relacionamento que eu acho que é importante a gente se conectar e vai servir para todo mundo, eu tenho certeza. Deixa eu só me montar aqui. Vou colocar o campo e a gente vai acionar. Então, sente aí, né, o que ressoa para você em relação ao que eu vou dizer, porque com certeza ressoa para mim em algum aspecto, vários, e todo mundo se beneficia disso. Então vamos se beneficiar em conjunto. Vamos lá, deixa eu só pegar o campo aqui. Que ele fica meio na metade aqui, né, por conta da tela, né? Deixa eu só colocar meu caderno aqui, depois eu pego. Então deixa eu montar aqui o campo. A gente vai se conectar a partir daqui. O que a gente falou na semana passada, né? Que a gente vai abrir aqui esse campo. Quando existir uma dinâmica onde... Vamos lá. Colocar de novo aqui. Vou colocar... Como fica invertido, né? Por conta do Instagram, então fica do lado oposto para quem vê no Instagram. Mas aqui é o direito, embora vai aparecer o esquerdo. E aqui é o esquerdo da mulher e do homem, né? Vou colocar assim. E aí tem uma filha... Eu vou colocar a filha, deixa eu sentir aqui, essa aqui. Então tem uma filha e tem os pais aqui. Então pai e mãe gerou essa filha. Primeiro ponto. Pode ser que essa dinâmica tenha se apresentado de diversas formas. Então pode ser que esses pais se uniram em determinado momento somente para gerar essa vida. Pode ser que, e aí, ou eles doaram a criança, ou eles se desconectaram,
ou um deles estão excluídos, tá? Ou um deles foi embora. Eu vou colocar uma dinâmica que é muito comum, embora não deveria ser, que são questões de conflitos entre o casal que reverbera no filho, que é o que eu fiz a semana passada. Então, que eu acho que isso evidencia bem o que eu quero dizer. E como isso afeta a gente nos relacionamentos. Isso se aplica, eu coloquei aqui uma menininha, mas se aplica para homem e para mulher, não importa. A gente vai entender tudo isso. Então, esse pai e essa mãe, eles se conectaram e em um determinado momento geraram essa vida. Quando essa menina aqui vira, eu vou tirar os comentários, que aí fica mais fácil para eu ver e vocês também. Embora, né, porque aí vai entrando, o pessoal vai atrapalhando. Então, vamos lá. Então, esse pai e essa mãe, eles geraram essa filha. Essa filha, quando ela olha aqui esse casal, ela encontra ali esse casal com uma série de conflitos. Então, ela vê ali uma série de conflitos. E muitas vezes, né, eu vou colocar também o que é mais comum, é a mãe, né, passando uma situação aqui com o pai e a filha presenciando tudo isso. Então, o pai pode ser violento, ele pode ser abusivo, um relacionamento abusivo, frio, distante. Pode ter uma violência que a criança mesmo presencia de determinada forma ou não. E mesmo se ela não presencia, existe uma dinâmica envolvendo tudo isso, né, uma ressonância, onde a criança sente, independente do que está acontecendo visualmente. Então ela sente isso. Então essa é a primeira dinâmica. O que acontece? Os filhos, né, eles têm ali pela sistêmica, e a gente entende isso, né, aqui no coração, que os filhos têm um amor, independente de como os pais se comportaram. Como existe uma ligação que é a vida, existe um amor cego, né, muitas vezes que a gente fala, né? Então existe um amor cego inconsciente. Então, independente de você ir lá, passar uma situação difícil com teu pai, porque às vezes pode ser que o pai seja violento com a mãe e com a filha. E aí a filha, meu Deus, não quero esse homem jamais. Existe isso porque é legítimo o que a gente passa, só que o que acontece, né? Eu tenho, ao mesmo tempo, um conflito interno, porque eu tenho essa relação desafiadora, mas ao mesmo tempo eu tenho um amor inconsciente. Então eu tenho um amor pelo meu pai, independente de quem seja, porque existe uma conexão eterna que é a vida que veio, né? Esses pais são a fonte de vida, independente do que aconteceu. Esses dois se juntaram em determinado momento e geraram a vida que sou eu. Então isso é muito forte, essa ligação. A gente pode acreditar nisso ou não, mas existe essa ligação muito forte. Então, nesse exemplo aqui, a menina fica, né, olha assim por essa situação, vê o pai e fala, não, isso aqui é ruim. Ela começa a excluir. Pum. Fala, não quero nem contato com você. Automaticamente existe uma alteração de lugar que eu expliquei na semana passada. Tá? Tô repetindo, mas só pra gente chegar no lugar. O que ela vem, né? Ela assume o lugar desse pai. Inconscientemente falando, ela, pum, se liga com a mãe. Automaticamente se liga com a mãe. E aí que começam as coisas, né? Então você se liga aqui, você muda de lugar. Então ela fica inconscientemente como se tivesse casada com a mãe. E aí ela começa a assumir toda a responsabilidade, tanto aqui na família, né? Às vezes ela cuida dos irmãos, ela começa a assumir algumas responsabilidades, ela fica uma criança adulta mais cedo. Porque o que acontece? Existe um movimento de amor. Esse movimento de amor ele foi interrompido, de certa forma, por conta dessa dinâmica. Então, a partir do momento que esse amor é interrompido, essa criança começa a ser adulta, né? Então, ela interrompeu esse movimento da criança, ela começa a ser adulta, e aí ela começa a se perder, e aí fica muito pesado para ela. Esse é o primeiro ponto. E ela fica aqui do ladinho da mãe, em todas as dinâmicas ela vai vivendo isso. Então, ela quer inconscientemente aqui, pelo amor também, que tem pelo pai, mas também muito pela mãe, e pela dor que ela acaba assumindo dessa condição, ela entra aqui no lugar do pai. Muitas vezes eu fico... Vamos supor que o pai não foi embora, que teve uma dinâmica ainda que ele estava presente. Às vezes o que acontece? Estou eu no meio do relacionamento dos dois. Então, eles tentam se conectar, né, de forma de casal, mas tem eu aqui no meio. E isso eu posso carregar pela minha vida adiante. E aí vamos supor que essa tenha sido a condição, mas vamos falar da exclusão. De alguma maneira, né, sempre a gente tenta se conectar, por essa ligação ser muito forte, a gente tenta se conectar com o nosso pai ou a nossa mãe
de alguma maneira, porque existe esse amor inconsciente. Eu fico tentando me conectar com esse pai, com essa mãe, aí eu vou para a vida, né? Porque a vida não para, é o rio que vai. A vida não para, ela tem obstáculos, mas ela não para. E eu vou para a vida e vou tentando me conectar inconscientemente com esse homem aqui. E vamos vir para um relacionamento amoroso. O que automaticamente acontece quando eu falei isso na semana passada, eu vou trazer de novo. Essa moça aqui, né, a filha, automaticamente vai para o lugar da mãe e ela vira essa daqui, né? Como eu falei. Maior que a mãe e a super mulher. Muitas vezes é essa dinâmica que acaba se apresentando, né? Eu me transformo, eu saí daquela criança de uma forma forçada, eu tenho que ser essa super mulher, né? Muito antes da hora, então eu tenho que ir lá fazer acontecer. Muitas vezes eu sou aquela que trabalha, faz e ajuda em casa, e é muita coisa, ou não, né? Ou não é essa dinâmica, eu fico nesse lugar. Só que por trás dessa super mulher, existe alguém aí que fez uma exclusão aqui do masculino, do pai, e que ainda está em busca dele. Mas inconscientemente fica uma coisa assim, eu excluo isso, então é como se eu não precisasse desse pai, porque eu e aqui a minha mãe, eu salvo minha mãe, não preciso dele. E aí eu vou para os relacionamentos, né? A mãe fica aqui só de olho, eu vou para os relacionamentos. Duas maneiras aqui, né? Duas dinâmicas que podem acontecer. Eu posso encontrar eu aqui, a Mulher Maravilha, e o marido, ou namorado, né? Enfim, parceiro. Posso encontrar um parceiro desse tamanho, uma parceira, né? Se for um homem. Encontrar um parceiro aqui menor que eu, ó, aí fica assim, ó. Ó o casal, que lindo. Ó, você vê que eu já coloquei a mulher na direita e o homem na esquerda. Inconscientemente já vou para essa posição do masculino. Né? É que tá invertido, a pessoa vai ver o contrário, mas é aqui que tá bem no lugarzinho do pai. E geralmente, assim, não é uma regra, porque isso, o ser humano é complexo e a gente tem várias dinâmicas além dessa. Mas vamos supor que seja essa dinâmica. Então, provavelmente esse daqui também tem questões com o pai e com a mãe. E aí, entre aspas, ele tá com o masculino um pouco mais frágil. Ou entre aspas, ou não, né? Tem questões também com o próprio pai. E ele busca, e ainda tá lá ligado na mãe, esse, né? Eu tô falando essa mãe, não é a mãe dele, mas tá ligado na mãe, vou colocar outra aqui que é a mãe dele. Mas ele tá ligado na mãe e ele vai para esse relacionamento, ele, a mãe e a supermulher. E aí fica um conflito, que essa daqui, ela olha o homem de uma forma maior, então existe um desequilíbrio já imediato, então fica como se eu fosse maior que os meus parceiros com quem eu me relaciono. Ele também tem uma certa dificuldade de olhar para essa mulher igual, porque ele está conectado também aqui na mãe dele, ó. E essa conexão que ele ficou na mãe dele também faz com que ele tenha dificuldades aí para lidar. Eu estou colocando casais heterossexuais, né? Héteros normativos, como o pessoal fala, para facilitar, mas isso pode se aplicar para qualquer dinâmica onde eu estou na criança. E eu tô, às vezes, de um lado ou do outro, né? Do lado do pai, do lado da mãe. Às vezes eu tô aqui no lado da mãe também. E eu tenho um relacionamento com um homem também, a mesma dinâmica. Eu pego um homem muito, né? E assim vai. Mas tem o contrário também, que eu já vou explicar. Então, e aí ele tá grudadinho aqui na mãe, tá? Então, o que que acontece? A gente atrai histórias semelhantes. Embora a gente olhe assim para esse homem, né? Vamos supor, ela olha assim e fala, nossa, esse homem é muito fraco. Ela atrai ele, que atrai esse homem, mas ela fala assim, não, é muito fraco. Mas vamos supor, né, existe um convite que a vida está fazendo, que ela vai falar assim, pô, mas esse homem é ligado na mãe, né? Não sai da mãe, ela tem vários conflitos com a sogra, inclusive, né? Altos conflitos com a sogra. Mas vamos falar que a vida sempre está fazendo convites para nós. Então, se eu atrair alguém é porque tem algo meu ali. Ele está casado com a mãe aqui, mas eu também estou casada com a minha mãe. Entende? Então existe, na verdade, um espelho que eu estou vendo de alguém que, na minha cabeça, é mais fraco que eu, que inclusive está ali na barra da saia da mãe, mas eu também estou ali no lugar da minha mãe. Então eu atraio similaridades também, para que eu possa enxergar o que eu preciso mudar. Porque muitas vezes ela está reclamando aqui dele, só que ela também não larga ela da mãe. Está o tempo inteiro com a mãe dando opinião no casamento dela. Enfim, tá o tempo inteiro ali eu preocupada com a mãe, que é o que a gente falou, né, na última live, de uma forma assim muito
né? Sufocante até, e que qualquer coisa que ela não fizer, porque lembra, ela é a Mulher Maravilha. Então ela toma conta de tudo, de todos, inclusive. Então, às vezes, ela está aqui olhando isso aqui, essa dinâmica, com um certo incômodo, mas esse incômodo, na verdade, é o dela mesmo, porque ela também está no lugar errado. Ele aqui está no lugar errado. Muitas vezes ele também tem problemas com o pai, né, com o masculino, que o pai também tinha, às vezes, a mesma dinâmica ou não. O pai foi embora e ele casou, entre aspas, ali inconscientemente com a mãe, e você também com a tua mãe. Ou com teu pai, enfim, né? Com uma dinâmica parecida. Vamos pensar assim. Como a gente vê, é muito complexo isso, né? Mas isso daqui é muito verdade. E aí, voltando pro casal. Aí o casal, né? No começo, o que acontece? Por conta da paixão, que é o que a gente estava falando, da expectativa, etc. É como se juntasse a fome com a vontade de comer. Então, eu atraio alguém que eu quero cuidar, né? Porque a super maravilha, né? A super mulher, ela... Mulher Maravilha, falei super maravilha até, saiu até errado. A Mulher Maravilha arrumou o perfeito. Então, assim, no começo é maravilhoso, porque ela arrumou aquele que ela vai cuidar, que ela vai fazer, vai opinar. Só que chega em um determinado momento que isso começa a pesar. Porque, na verdade, já estava pesado. E, inclusive, nele aqui. Ele também talvez não tenha a mesma consciência, mas está pesado também. Porque a pessoa já vai para o relacionamento com um pezinho aqui. Que não é um peso de força, né? Ou equilibrado. É um outro peso, é um peso de responsabilidade pelo que não é seu. E aí, em determinado momento, isso vai funcionar. Vai funcionar com uma beleza, aí vai se conectar, vai dar tudo certo. Só que o que vai acontecer? Esse aqui está buscando uma mãe. Essa daqui tem ela está na dinâmica de cuidar e excluindo o masculino. Então, vamos supor que seja essa dinâmica, que também é bem comum, que na verdade o reflexo aqui acaba sendo um pouco diferente. Quando o homem está aqui muito conectado na mãe, o reflexo é um pouco diferente. Então, por exemplo, aqui eu estou conectado na mãe. Então é como se eu estivesse ainda como filho da mãe, né? O filhinho da mamãe, que o Bert Hellinger até usa esse termo. Então eu estou muito ligado na minha mãe ainda, e eu tenho dificuldade para lidar com o sexo oposto, no caso aí o feminino. E aí eu fico nesse emaranhado aqui, tá? Então é isso. Então ele tem uma certa dificuldade mesmo de ir. Aqui ela teve que assumir esse lugar, né, do pai. E aí, consequentemente, ela vai tá acostumada já nessa dinâmica de cuidar de todo mundo. Ela acha isso aqui, que tá buscando uma mãe, junta bem essa é uma das dinâmicas, tá? Tô falando várias dinâmicas ocultas. Só que aí, vamos lá, né? Teve um filho aqui. E aí, automaticamente, a mulher, né, gerou o filho. Ela tá aqui cuidando, porque a gente sabe que existe, obviamente os dois cuidam, mas a conexão com a mãe, o útero é sagrado, né? É muito forte. O que acontece? Esse aqui perde a mãe. Então, quando ela começa a cuidar do filho, é como se ele perdesse a mãe. Aí começa a ter uma série de conflitos aqui. Porque é como se ele perdesse a mãe, porque ele, na verdade, está ligado na mãe ainda. E aí ele busca uma mãe, mas na verdade não buscou uma esposa. E aí tudo isso são dinâmicas inconscientes que ficam presentes. E aí elas vêm em forma de sintoma. Então, às vezes tem uma questão aqui com o relacionamento, depois tem um filho, ou às vezes essa super mulher aqui, ela se dedica assim ao filho demais e fica assim uma coisa muito forte, ela realmente vira as costas aqui. Mas esse não significa que ele seja vítima, porque na verdade ele está tendo comportamentos de quem está buscando uma mãe, e automaticamente ele também negligencia a esposa com comportamentos de ausência. E isso pode variar em determinadas questões, a pessoa pode até buscar um outro relacionamento para compensar isso, para buscar uma outra mãe, e por aí vai. E aí acontece uma série de dinâmicas. Mas tudo isso está acontecendo por quê? Porque existe um emaranhado, né? Existe um desequilíbrio aqui. Existe um desequilíbrio sistêmico, né? Eu ainda não resolvi minhas dinâmicas, e aí quando eu vou para os relacionamentos, vou ser pai, mãe, vou ter relacionamentos, isso começa a vir com uma série de sintomas. Então ele chega com uma série de sintomas. Quando a cliente vem me procurar, ela vai falar N coisas. Não isso aqui. Ela vai me falar que o marido está frio, que não tem mais interesse sexual, por exemplo, que não tem conexão, que ela tem briga. Esse vai ser o sintoma.
Quando a gente olha no campo, a gente começa a entender quais são as dinâmicas ocultas que eu ainda não tenho consciência que podem estar aqui. Essa é uma dinâmica que é bem recorrente, que eu acho importante citar. Vou tirar aqui alguns elementos, vou colocar uma outra aqui. Vou tirar esse marido. Vamos supor que é a mesma dinâmica aqui, que eu excluí o masculino, e aí eu posso, ou então assim, ó, excluir o masculino, porque aqui que a gente olha na constelação, desequilíbrios e exclusões. Então, primeiro ocorreu uma exclusão, então eu excluí o meu pai, por causa da dinâmica. E aí começa a me gerar desequilíbrios. Eu tento me conectar inconscientemente com meu pai. Às vezes pode ser que eu busque aquele que eu falei, ou então eu busque isso aqui, ó. Aí eu acho um que eu vou guerrear o tempo inteiro. E às vezes eu também posso me colocar pequena diante do outro. Então eu posso estar na mesma dinâmica. E às vezes é assim, ó, eu via meu pai tratando a minha mãe mal, colocando minha mãe para baixo, sendo violento. E eu falo assim, eu nunca quero ter um homem desse jeito. Só que inconscientemente eu tenho uma conexão com esse pai porque ele me deu a vida. O que eu encontro? Eu encontro um relacionamento exatamente igual. Cara super violento, às vezes abusivo e por aí vai. Várias dinâmicas que a gente conhece, infelizmente, nesse lugar. E aí provavelmente vai ter um choque muito grande. Você vai ficar ali praticamente em pé de guerra com esse aqui. E aqui, ó, esse aqui tá menor. Ela tá menor. E aí, nesse caso, ela tá buscando um pai. É o contrário, a dinâmica também pode vir por aí. Então, eu olho aquele homem que, a princípio, outra forma de conexão inicial da paixão e que os sistemas vão se juntando, né? A princípio, o que eu olho? Eu olho aquele homem forte, viril, né? E falo assim, nossa, é isso, né? É o masculino, que o pessoal fala muito, né? Isso aqui tá no masculino. E aí aquele masculino te atrai, né? Porque você fala assim, putz, é tudo que você não teve como referência do masculino, você vai olhar nisso aqui. Só que isso vai só fazer você se atrair para isso. Quando você vai viver ali no dia a dia, conviver, você vai ver que o buraco é mais embaixo. Aí você vai entrando, por quê? São sistemas semelhantes. Provavelmente esse homem aqui também tem questões ali com a mãe ainda. Ou então ele aprendeu, né, dinâmicas de comportamento, onde também tinha um pai que era abusivo com a mãe, ou vice-versa. Geralmente está por aí. E aí ele vai também se conectar com essa aqui, que em teoria parece que ela está querendo proteção, ela está querendo ser cuidada. Existe uma dinâmica muito forte nisso, que hoje a gente observa muito nos casais, né, entre homem e mulher principalmente, mas também em casais do mesmo sexo a mesma coisa. Então, assim, você olha para isso a princípio e parece que você tem uma proteção. E eu vejo muitas dinâmicas, né, das mulheres no fundo querendo ser cuidada. Então ela olha esse homem aqui e fala, nossa, esse é o cara. Por quê? Porque na verdade ela está querendo se conectar com esse aqui, ó. Ela ainda não resolveu aqui com o pai, só que ela tem uma ligação com ele inconsciente. E ela está buscando, na verdade, a proteção do pai, não a proteção do parceiro. E aí ela encontra um parceiro onde ele aparentemente vai trazer essa proteção pela virilidade dele. Só que ele também tem um masculino ferido, um masculino que tem problemas, uma relação com a mãe também fora de lugar. E ele vai na dinâmica e quando você vai ver, ele também está repetindo padrões aí, te tratando mal, te colocando para baixo. Que é a dinâmica que você aprendeu e se conectou com ela. Mas inicialmente você se conectou porque você queria proteção. O que a vida está convidando? A vida está convidando você a olhar por que você está buscando proteção. Qual que é a falta? Provavelmente está buscando essa proteção por conta de uma ausência do pai, né? Ainda de uma ausência do paterno, ou seja, ainda não resolvi na minha origem. Então eu fico buscando essa proteção. E às vezes a gente olha para uma pessoa que está num relacionamento desse tipo aqui. Aí você fala, gente, por que você não sai disso? Aí às vezes a pessoa não consegue sair. Porque essa dinâmica é tão complexa e profunda que é como se ela perdesse o próprio pai. E aí, só que o emaranhado está feito, né? E isso é muito forte. E aí ela não consegue sair. Significa que não existem maneiras de sair só porque você está condicionado nesse lugar? Não é isso aí. Mas, enquanto eu não resolver o que eu tenho que resolver, eu fico buscando aqui um pai, uma proteção. Se eu coloco no campo, né, a gente vai lá e coloca
essa pessoa que veio reclamar que o marido é agressivo. Ou qualquer queixa nesse sentido, aí se sente inferior. Se eu fizer uma sobreposição, entender... Na verdade, se eu fizer uma análise e entender, no final é como se tivesse uma sobreposição. Então, assim, na verdade, quando ela olha para esse aqui, ela não olha para ele, ela olha para esse. No fundo, ela está buscando esse. Então, existe uma sobreposição, que a gente chama. Então, se eu tirar esse marido, na verdade, eu olho para o pai. É isso que eu estou buscando. Eu estou buscando esse preenchimento, em que em algum momento eu excluí, porque isso me causava dor. Só que essa dor, muitas vezes, nem é minha, né? Como eu falei na live passada, essa dor é dela. Eu simplesmente peguei essa dor da minha mãe para mim. E essa dor, ela vai perdurando na minha vida. Eu vou para os relacionamentos já com essa dor. Só que essa dor e essa questão que eu tenho com o masculino, muitas vezes, não é minha. Então, assim, é do sistema, é da minha própria mãe. Então, eu já vou para os relacionamentos, né? Já vou lá buscando esse homem, enfim, ou essa mulher, com essa dor. Então, esse relacionamento já vem com a dor. Porque essa dor está lá atrás. Essa dor também pode ser uma dor da falta, né? Então, assim, eu olho para esse relacionamento, chega até mim, porque eu acho que eu não mereço. Então, eu tenho um relacionamento super difícil, que tem total desequilíbrio, porque ele me ativa uma crença dentro do meu sistema familiar, que o meu sistema familiar já vem trazendo de gerações passadas, inclusive, que não mereço o amor do homem, né? Ou do parceiro, da parceira, eu não mereço. Então esse relacionamento ele vem para reforçar uma crença de não merecimento. Ou talvez esse aqui foi embora, né? É uma crença de abandono, de não merecimento. Eu vou para os relacionamentos já com uma dor, um desequilíbrio, um negócio maior e me conecto, né? Na verdade, eu ainda estou lá. E aí o relacionamento é desafiador para me mostrar que eu ainda estou carregando uma crença que muitas vezes nem minha é, de que eu não mereço, de que eu vou ser abandonado a qualquer momento. Aí eu vou ficando nesses relacionamentos tóxicos que não são bons para mim. Esses relacionamentos que não são bons pra gente, eles se mostram através de sintomas, né? Lembra que eu falei que o relacionamento, né, ele só existe se houver uma energia de troca, que é o equilíbrio entre o dar e receber. Se não tem equilíbrio entre o dar e receber, começa a vir um monte de sintomas. Então vem sintomas de todo tipo. Você começa a se distanciar, um fica de costas para o outro, né? Tem um distanciamento, tem muitas brigas, às vezes a energia sexual está baixa, porque já não tem mais conexão, que é o que une um casal. Né? Também tem as dinâmicas de filhos que eu comentei. Outra coisa que às vezes vem muito forte é ciúme. Então às vezes ela está aqui com esse aqui, que nem lá essa grande coisa é. Tem um ciúme doentio dele. E aí tem um ciúme porque acha que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Isso também é um reforço de uma crença que está lá atrás, que é assim, ó, ele vai embora a qualquer momento. Então esse ciúme é o medo que eu tenho de que o relacionamento acabe. E ele vai acabar em algum momento. Nada é eterno, nenhum relacionamento é eterno. E aí, só que esse medo nem é meu. Esse medo está lá atrás, que minha mãe perdeu. Minha mãe não teve o mesmo direito que eu. E eu fico naquele lugar e aí aquilo me consome. Não é algo que vem assim, sabe, assim, tranquilo. Claro que às vezes, obviamente, se você está num relacionamento e às vezes tem alguma questão que você tem um ciúme de, né, ali de cuidado dentro de um limite assim que eu acho também que tem que ser mínimo do mínimo, que pode acontecer. Porém, geralmente o ciúme ele vem num outro lugar. E às vezes esse ciúme nem é teu. Então esse medo todo de perda não é seu. Esse medo de perder é lá de trás, da tua mãe, da tua avó, que foram abandonados, que não tiveram o mesmo direito. E aí existe toda uma exclusão que já vem dentro desse sistema de perda, e você, por ter comprado uma dor que não era tua, tá lá nesse lugar, né? E tá lá vivendo isso, tá vivendo esses desequilíbrios todos. Vivendo esse medo de perder, ou vivendo alguém que você não admira. O que acontece aqui, né, que eu acho importante a gente... Quando eu tô preso, é bom que eu coloquei bastante objeto aqui. Quando eu tô preso... tem outra coisa antes de eu falar sobre isso. Sabe o que pode acontecer também?
Eu tô lá, né, na Mulher Maravilha, que veio aqui. Eu falei que o campo ia falar com a gente. A Mulher Maravilha tava lá, né? Ela com a mãe dela. Vou tirar aqui esse do campo. Ela tenta ir pro relacionamento, vou falar que a casinha é relacionamento. Ela tenta ir, mas ela não consegue. Porque ela tá aqui, ó, triangulada com a mãe. Tá aqui, ó, uma triangulação. Ela fica aqui, ó. Então ela não consegue. Então ela tá presa na dinâmica ainda. E isso gera a famosa indisponibilidade. Eu estou com algo de trás conectado. Às vezes, quando você abre uma constelação, você fala, às vezes você vê uma pessoa indisponível que está ligada com alguém que já morreu. Pode ser que seja uma conexão de algo também, não necessariamente de alguém. Então é algo. Então assim, minha mãe não teve o direito, também não tenho. E aí eu tento ir para a casinha aqui, que é me relacionar, só que a porta está fechada para mim. Não abre. Porque eu tô presa nessa dinâmica de relacionamento dos meus pais, na verdade. Então, ou eu não chego até o relacionamento. Então também tem essas dinâmicas. Ou eu não chego, ou eu não duro num relacionamento. Eu fico nos relacionamentos meio superficiais, sabe? Ou então vem alguém, no começo é legal, depois a pessoa vaza. Tem algo aí, né? Tem a porta tá fechada. Por alguma razão tô tentando entrar e a porta tá fechada. Existe também essas dinâmicas, quando eu estou fora de lugar, né? Então eu estou aí inconscientemente dentro do relacionamento dos meus pais, triangulado, ou na dor da minha mãe, ou do meu sistema. Isso também pode me tornar aí com mais dificuldade de acessar essa porta, tá? Às vezes eu acesso essa porta através da dor, né? Para me conectar nessa dinâmica, ou, né? Que essas duas dinâmicas que eu disse aqui, ou então eu não chego a abrir a porta. Eu nem abro, porque isso eu tenho medo de uma dor que pode me causar, que nem é minha. Eu já vou pro relacionamento com medo da perda. Então, sabe aquelas pessoas que têm o checklist? Ela já vai pro relacionamento com fez uma planilha de Excel já com trocentas mil coisas, e aí ela já vai com isso. E aí vem na porta fechada. Na verdade, essa lista nada mais é do que uma porta fechada. A casinha tá fechada aqui. Porque eu ainda estou com algum emaranhado que eu preciso olhar. E se algo não tá... Eu sempre falo, né, e eu penso pra mim também, quando a coisa não tá muito fluida, assim, tipo, tá meio arrastada, eu tô tendo que empurrar, é porque tem alguma coisa aí. Se eu tô tendo que empurrar, que nem eu tenho que arrombar essa porta pra ter alguém, tem alguma coisa errada, porque tem que fluir. A vida foi feita pra fluir. Até esse é meu slogan, que faz tempo que eu não uso, hein? A vida foi feita pra fluir. Então, se a vida não tá fluindo por alguma razão e a gente sente quando ela não tá, é porque tem algo ali que talvez está oculto e ainda não vi. Eu preciso olhar, preciso resolver aqui no meu sistema. Tá tudo emaranhado aqui, tá tudo embolado e eu preciso entender essa dinâmica. A vida só me traz situações desafiadoras, falta, medo de ficar sozinho, né, essa sensação, essa angústia, todas essas sensações e sintomas, ela só traz para me convidar para fazer alguma coisa com isso. Então vem a vida falando assim, olha para isso. Você está assistindo essa angústia? Vai olhar para ela. O que é? Da onde que é isso? Está assistindo esse medo? Da onde que é esse medo? Às vezes esse medo nem é teu. Você está ali morrendo, né? Tem tanto medo, mas o medo não é seu. Enfim, são dinâmicas que eu creio que não são as principais, tem várias. Mas eu acredito que essas são bem recorrentes. Vamos supor que eu tenho um relacionamento, vou falar mais uma coisa aqui interessante. Tô aqui nesse relacionamento aqui, ruim. Vou colocar esse aqui porque, né, desse boneco. E eu quero me separar. Falar assim, cara, isso aqui tá me gerando muitos problemas. Eu quero me divorciar, me separar, enfim. O que pode ser uma separação? A separação pode ser ainda realmente situações emaranhadas que eu ainda não consegui resolver. E por isso eu quero me separar. Ou os dois estão indo para caminhos diferentes, né? Que também acontece. O que pode acontecer se eu quero me separar sem me trabalhar? Eu saio desse aqui, eu só troquei 6 por meia dúzia. Aí ele sai aqui e volta um outro igualzinho, só com uma outra cor. Aqui eu não tenho um boneco igual. Ele volta aqui com a cor verde. Então ele vem do mesmo jeito, porque eu ainda não olhei porque eu queria olhar. Eu só me separei porque estava me fazendo mal e muitas vezes é necessário esse corte, né? Porque às vezes é um relacionamento insustentável, violento e que tem que sair mesmo.
Só que às vezes, se eu não olho para o que eu tenho que olhar, enquanto eu tiver, se eu já for lá e pum, coloco um outro, a tendência de vir só com a roupa diferente, mas ser igual, é imensa. Então essas dinâmicas a gente precisa olhar. Quando que é um caminho interessante, digamos interessante, mas a separação é sempre um luto, né? É sempre uma dor, mas um caminho saudável, né? É quando eu começo a trabalhar isso e eu começo a olhar os parceiros do jeito que eles são. Esse é o ponto, né? Olhar a pessoa do jeito que ela é. Mas como que eu começo a fazer esse movimento? Eu começo a fazer o movimento quando eu, pum, entendo que isso acontece. Então eu entendo que eu tô aqui do lado da minha mãe, que tá difícil de eu sair desse lugar. Porque na verdade eu tô aqui, por mais doído que seja, abandono, violência e tudo mais, eu ainda preciso olhar para esse meu pai. De algum jeito. Significa que eu preciso conviver com ele? Ou se é que ele está nesse plano, ou se às vezes ele nem tá aqui, não, né? Mas é aqui, ó. Então é ressignificar essa história, porque ela tem um grau de importância enorme. Porque essa é a sua conexão com o portal da vida, né? Isso é muito precioso, né? Então essa ligação é muito forte. Só que aí eu começo a fazer os movimentos, as constelações, terapias em geral, começa a sair disso, né? E aí eu começo, opa, peraí, já entendi. Começo a incluir esse pai, falar, tá, é difícil, mas é isso, né? Começo a entender, começo a fazer os movimentos. E aí eu saio um pouquinho, saio disso aqui, falo, não preciso dessa armadura. Volto aqui para minha criança, começo a entender que eu preciso sim desse lugar, que eu preciso olhar para isso, que eu preciso ressignificar, que eu preciso encontrar um lugar dentro do meu coração, né? Que é a carta do início, né? O amor é a cura para sua dor. Eu preciso encontrar esse espaço de amor que de repente está preenchido pela dor, que é a dor da minha mãe. Preciso encontrar esse espaço onde eu preencha com amor. E com esse amor que me falta, que é uma metade minha que falta ainda, que eu não olhei. E às vezes é a metade inteira, né? Às vezes é pai e mãe. Então eu vou ter que buscar um lugar aí desafiador, muito, mas eu vou ter que buscar um lugar aí de cura, de tirar esse espaço, né? Eu só consigo ir para um novo quando eu tiro o velho, né? Então eu tiro essa dor e começo a enfiar um amor ali, encontrar um espaço. E aí eu saio daqui, aí libero minha criança, que também tá pesada, né? A criança tá pesada. E eu venho aqui para minha adulta, né? Vamos supor que seja essa aqui. Venho para minha adulta e começo aí a olhar para as dinâmicas como adulta. E aí vamos supor, se eu já fiz o movimento, estou aqui nesse relacionamento, eu olho e falo, putz, de repente ele nem era isso aqui, tá? Vamos supor que é um relacionamento que dá para eu transformar talvez ele nisso aqui? De repente dá. E a gente ressignifica essa história e vai adiante. Ou então eu olho para isso e falo, não, isso aqui não é meu. Eu só tava com essa pessoa porque era o azul com azul aqui, né? Porque era o meu pai, na verdade. Então eu olho para isso, respeito, que isso me trouxe, porque a gente também não pode excluir o que já passou, né? Porque esse negócio de ex-marido, ex-esposa não existe, né? Cada um tem o seu lugar e uma razão de ser. E eu começo a sair dessa dinâmica, ou então se eu estou nessa dinâmica onde ele é menor, né? Também transformo isso, ou então ele também vai lá resolver com a mãe dele. E eu começo a olhar aqui, né? Encontrar esse lugar, né? Que o primeiro amor que eu tenho que ter é esse aqui, né? Esse é o amor que eu preciso encontrar. Esse é o maior amor de todos, né? Esse é o verdadeiro amor próprio, né? Quando eu tô em paz com o meu lugar de origem, né? Com o meu pai e com a minha mãe dentro do meu coração. Quando eu estou com esse lugar e, consequentemente, todos aqueles que estão atrás deles, incluindo todos, eu começo a encontrar um espaço de amor próprio, me olho melhor, né? E quando a gente encontra alguém que tem a mesma vibração nossa, né? Começa a olhar os iguais, né? Aí você começa a olhar alguém que é igual a você, que na verdade o outro é um reflexo de você. Então você fala, putz, essa pessoa é tão legal, é porque você é legal. Você começou a descobrir esse lugar dentro de você. E você encontrou esse lugar. E aí você fala, putz, essa pessoa é muito legal, porque você é legal. Essa pessoa é amorosa comigo, porque eu sou amorosa comigo primeiro. Entende? E aí você começa a atrair aqui
Aí você vai fazer suas escolhas, se você quer ficar num relacionamento ou não, mas essa primeira conexão aqui você vai descobrir, porque isso vai te colocar adiante, vai te fazer ir para sua vida e você vai conseguir ter começar a fazer as suas escolhas, né? Começar a ter mais essa posição do adulto mesmo, né? Não do amor infantil, né? Esse comportamento muitas vezes que a gente tem nos relacionamentos de forma infantil é ainda a criança que está dominando por alguma razão. Então, se a gente ainda tem muito aquela coisa infantil, não está conseguindo ir para a vida, os relacionamentos estão ainda estagnados de alguma forma, ou eu não estou conseguindo ir para eles que a porta está fechada, minha criança está gritando de alguma maneira. Então, a sua criança está gritando que ela quer ser salva, né? Ela fala assim, meu, não aguento mais. Não dá, isso é muito pesado para mim. Então, eu quero sair, tá? Acho que eu exemplifiquei aqui de uma forma que eu me senti, que o campo mostrou. Vou tirar aqui o campo, tá? Só para... Vou fechar ele aqui só para a gente fazer uma meditação final. Lembrando aqui a carta, né? O amor é a cura para sua dor. O amor é a cura para sua dor. Então, só que eu preciso, para eu poder ter esse amor, eu preciso liberar essa dor de algum lugar. Às vezes primeiro eu tenho que sentir essa dor, né? Óbvio. Mas eu tenho que liberar. Eu tenho que liberar esse espaço para que eu consiga preencher com amor. Enquanto esse espaço estiver preenchido com dor, eu não consigo ir pro amor. Entende? E o amor significa, primeiro, esse amor por você. Esse é o maior amor, né? Tem até a música da Whitney Houston, antiga, né? Que o maior amor de todos é o amor que você tem por você mesmo. Esse é o maior, né? Em que ela fala na música, né? Que em algum momento ela descobriu que esse, na verdade, é o maior amor de todos. Que é quando você se ama, né? De verdade. Esse é o grande amor, né? E a gente tem que ensinar esse amor para os nossos filhos. Primeiro se amar, né? Mas aí para eu me amar, eu preciso me conectar com esse pai, com essa mãe. Não tem jeito, né? Por mais que a gente fique ali, às vezes vem lá, né, um negócio falar, não consigo, é difícil, é realmente difícil, não é fácil. Porém, é necessário para a gente começar a encontrar esse espaço de amor. E é um amor adulto, sabe? É um amor por nós, de uma forma adulta. Isso é estar no adulto, né? E isso é muito transformador para a nossa vida e afeta, vou voltar com os comentários aqui, ele afeta em muitas coisas, né? Isso é muito, muito legal. Bom, vamos fazer uma meditação final, porque tem muita informação, eu acho que o campo sempre reverbera muita coisa, né? Para a gente pensar sobre a nossa vida, como a gente está se relacionando hoje, né? Como estão as nossas relações, como está o nosso amor próprio, né, que é o maior amor de todos. Às vezes eu não encontrei, eu tô achando que esse amor, na verdade, está lá no outro, né? Então, até que ponto eu estou nessa dependência ainda de que o amor que o outro fala que tem por mim, ele me valida, né? Então, talvez eu ainda estou precisando de uma validação do outro, que na verdade é ainda o não encontrar espaço para esse amor que está preenchido com dor ainda, né? Vamos lá. Vamos fazer uma meditação final para a gente se conectar um pouco, tá? Com essa energia, eu acho que vale a pena aí com esses temas aí. Então vamos lá. Vou colocar aqui uma música e você vai fechar seus olhos, vai aproveitar esse momento se você estiver sentado, deitado, enfim, uma posição que você também encontre uma sustentação. É sempre importante, mas é bom fazer essas dinâmicas, eu amo, né? Então, vou colocar a música aqui para você começar a se conectar. Então vai respirando. E eu convido você a fechar seus olhos. Fazer uma respiração profunda. Vai pedindo uma permissão para o seu inconsciente, para que você acesse a informação que você precise acessar, que ele abra um espaço para que você encontre uma luz, alguma clareza, algo que você precisa que talvez esteja oculto, mas que agora você tem consciência. Então,
Mais uma vez, uma respiração. Vai sentindo uma energia que sobe pela planta dos seus pés. Essa energia que te conecta com as suas raízes, com os seus ancestrais, com os seres de luz. Essa energia também te conecta com o seu pai, com a sua mãe, seu pai biológico, sua mãe biológica. Se você teve algum outro cuidador, também pode incluir pais adotivos. Também se conecta com a sua própria história, que começou lá na infância. Tudo isso é importante para que você acesse as informações que você precisa acessar. Agora você está mais no seu inconsciente, mais profundo. E essa energia vai fazendo um raio-x pelo seu corpo. E você sente através desse raio-x onde talvez esteja em um ponto de tensão, talvez uma dor, um ponto que precisa de relaxamento. O seu corpo também fala com você. Veja se você se sente mais pesado ou pesada do lado esquerdo, do lado direito. Todas essas informações são relevantes e é uma forma de você se comunicar com essa ressonância maior. E agora que você está mais e mais profundo, você vai acessando uma energia, um lugar. Você vai visualizando o seu pai, a sua mãe. Caso você não tenha conhecido, pode visualizar ou sentir. Sempre vai ter uma informação para você. Junto do seu pai e da sua mãe, perto ou longe, tem a sua criança. Um menininho, uma menininha. E você de longe, de forma dissociada, olhando para essa criança, para esse pai, para essa mãe. Você vai pedir para essa criança essa informação que você precisa. Talvez você se encaixe em alguma das dinâmicas que a gente comentou. Talvez você ainda esteja no sofrimento da sua mãe ou do seu pai. Talvez venha um sentimento de pena, dessa criança. Ou então você vê os pesos que essa criança carrega. Talvez essa criança tenha sido adulta antes da hora. Talvez ela se sinta sozinha, sozinho. Ou talvez ela esteja alegre, bem, tranquila. Vai vir a imagem que você tiver que vir e você acolhe essa informação. Mas essa informação é dada por essa criança. E essa criança também vai olhar para esse pai, para essa mãe. E ela vai identificar qual deles ela carrega uma dor, um peso, algo que não é dela. Talvez essa informação venha daquele peso, daquela sensação do lado direito ou do lado esquerdo. Talvez, se for do lado esquerdo, um pouco mais, tenha a ver com a sua mãe. Se esse peso, essa dor, essa sensação estiver no seu lado direito, pode ser que seja do seu pai. Ou você já esteja visualizando isso. E agora você entende qual a informação que a sua criança quer te passar. E você se aproxima um pouco mais. Você dá a mão para sua criança. E você diz: eu carregava a sua dor. Eu carregava os seus pesos.
Eu senti a sua tristeza. Ou qualquer informação que vier na sua cabeça, seja da parte do seu pai ou da sua mãe. Ou pode ser que você olhe para o seu pai ou para sua mãe e fale: eu sinto a sua falta. Eu sinto a sua falta. Mas agora eu compreendo que essa foi a nossa realidade. E a partir de agora, eu devolvo para você tudo aquilo que não é meu. Você em conexão com essa criança, em conexão com esses pais, você devolve isso como se fosse um presente que você entrega. Você devolve para eles. Você pode falar para um deles ou para os dois: você é responsável pelo seu destino. Você fez as suas escolhas. Agora eu me liberto. E liberto você. Agora você liberta a sua criança também desse emaranhado. E você diz: esse relacionamento de vocês é de vocês e não é meu. Eu agora vou olhar para a minha vida, para a minha história e também para o meu futuro e para os meus relacionamentos, sem esses pesos. Vai sentindo essa energia, tudo isso reverberar dentro de você. Se permita sentir, acolher. Talvez se você não tenha conseguido fazer esse movimento agora, não tem problema. Você pode voltar e fazer uma outra hora. Mais uma vez uma respiração. Agora você se despede dessa cena. Vai sentindo como está a sua criança agora, se ela está mais leve. Vai se despedindo dos seus pais, dessa história. E vai voltando para o lugar onde você estava, um pouco mais distante. E desse lugar você consegue respirar. E vamos fazendo uma respiração. Três vezes, tá? Mais uma vez. Isso, libera. E agora você pode respirar um pouco mais devagar, normal, suavemente. E você vai se sentindo preparada, preparado para voltar com essa nova energia. E eu vou contar até 5 e você vai voltando. 1, 2, vai mexendo o pescoço. 3, mexendo seus pés, suas mãos. 4, respirando calmamente, suavemente. 5, e nesse momento vai abrindo os seus olhos. Vai sentindo aí como que tá. Às vezes precisa colocar aqui a mão no cardíaco pra gente integrar isso. Só mandem, aperta aqui um coração ou me avisa se tá tudo bem. Demora um pouquinho, né? Já vi um coração subindo. Bom. Isso, deixa eu abaixar só um pouquinho. Bom, é isso que eu queria explicar sobre... Que bom, Bela, tá tudo bem? Acredito que esteja, né? A gente pode refazer essas dinâmicas muitas vezes. Aproveitando essas dinâmicas, né? Entendendo mais essas dinâmicas, nem sempre a gente consegue sozinho, então a gente pode fazer trabalhos sistêmicos
Eu faço muitos trabalhos, tanto de atendimentos sistêmicos no geral, né, as constelações, mentorias também de relacionamento, elas são muito, né, a Mari já fez, a Thalita que está aqui, então são, né, vão trazendo muitas compreensões, mas são camadas, né, a gente vai trabalhando camadas, né, a gente consegue resolver as coisas assim rápido, mas elas estão ali reverberando, né, então é importante a gente começar a fazer esses movimentos. Mas muito boa essa meditação aqui, fui saindo meio eu pensei nela, mas saiu meio na intuição, fez muito bem para mim. Espero que tenha feito bem para vocês também, tá bom? Obrigado aí pelo tempo. Depois a gente vai salvar aqui no YouTube e a gente encaminha para as pessoas que talvez queiram ouvir um pouco sobre isso, tá bom? Se cuidem. Boa noite. Um beijo.